hoje a nossa leitura está lá em Lucas 15, dos versículos 8 ao 10. Se quiserem colocar alguma coisa já nos comentários, enquanto a gente espera um pouquinho, daí a gente já faz uma oração e começa. Oi, filha. Oi, Amanda. Tudo bem? Então, acho que a gente pode começar, né? Já esperei uns 4 minutinhos. Toda semana, então, a gente está aqui fazendo um estudo de alguma palavra, né? Fazendo algum comentário. Ah, que bacana! Foi até pesquisar. Isso aí, é assim que funciona. Que bacana, ficou feliz em estimulá-las aí até a pesquisar, né? Aí atrás, isso é bem legal. Então, assim, toda semana a gente faz um estudo de algum tema, a princípio mulheres da Bíblia, né? Mas tem várias parábolas e várias histórias que a gente pode estudar aqui para trazer algum entendimento aí para as nossas vidas. E no início a gente sempre faz uma oração, então, né, para que Deus fale com a gente, para que a gente possa entender a palavra, aplicar em nossos dias aí. Então vamos começar com a oração, tá bom? Paizinho, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais um estudo bíblico, por cada amiga, pela minha família que está sempre comigo, obrigada. Tira as distrações daqui, que possamos entender, aplicar cada palavra que vamos estudar agora. Ah, Pai, obrigada por trazer a sabedoria do Senhor através de cada linha aqui das Escrituras Sagradas. Obrigada por tudo e nos conduz nesse tempo, em nome de Jesus, Paizinho, amém. Amém? Então vamos lá? Então eu vou fazer a leitura do texto para a gente aplicar aí a palavra. Lucas 15, do 8, eu vou ler o 8 e o 9 e eu vou deixar o último versículo, que é o 10, para a gente finalizar daí, tá? A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aí eu vou deixar o último então para depois. Como tem várias pessoas que têm outras Bíblias, talvez o texto esteja um pouquinho diferente, mas é exatamente isso. Em outras palavras, vai ser isso, tá? É só porque às vezes vocês não estavam no primeiro dia que eu falei sobre as várias versões da Bíblia e tudo mais, mas é por isso que o texto às vezes fica um pouquinho diferente na minha e na de vocês, tá? Hoje eu fiz a leitura da NVI, mas tem várias outras, tá? Que daí a leitura vai ser um pouquinho diferente ali. Então vamos lá. Dracma, né? Eu já vi que a Cíntia colocou que foi até pesquisar o que era dracma. Então, assim, para começar, eu também fui atrás disso, né? Então, o que é a dracma? É um tipo de moeda ou medida de peso da antiga Grécia, tá? Alguns sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas faziam parte do seu dote e eram usadas como um tipo de enfeite. Podia ser uma medida de peso que equivale a 1.772 gramas, ou na cotação do dólar, aí, 16 centavos de dólar. Mas o que a gente entende é que era um tesouro para ela. Então aqui ela diz que ela tinha 10, né? No texto diz, ela tinha 10 e perdeu uma. E foi atrás dessa uma. Ela fez... Quando a gente vai fazer uma limpeza na nossa casa, fazer uma limpeza no sentido literal mesmo, limpar, tirar sujeira, o que a gente faz?
A gente fecha a porta nesse dia, a gente não recebe visita, porque é um dia de limpeza. Normalmente as visitas vêm quando a casa está limpinha. Então, aqui não fala que ela fecha a porta, mas eu entendo que ela fechou a porta da casa, acendeu a lamparina e foi varrer, limpar, porque quando a gente limpa, às vezes a gente acha no cantinho uma moeda, a gente acha às vezes algo perdido, precisa dessa limpeza para encontrar o que foi perdido. Mas a analogia aqui de Jesus é outra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que às vezes a gente tem um tesouro muito grande, mas a gente perde alguma coisa. E quando a gente perde aquele... o que a gente pode perder? A gente pode perder dentro de... A nossa primeira casa é o nosso corpo. Então, assim, às vezes o nosso coração está tão duro, a gente já perdeu a esperança, a gente está sem fé, a gente não tem mais confiança, a gente não sabe mais como reagir a situações, às vezes financeiras, às vezes no casamento, enfim. A gente perdeu o nosso tesouro. Então o nosso maior tesouro primeiro está dentro da gente, no nosso coração. A gente precisa estar com esse coração alinhado a Deus, entendendo que o nosso tesouro está nele e todas as outras coisas ele vai trazer. Segundo, a nossa casa, a nossa família, que é o nosso bem mais precioso. Como será que está? Será que a gente já não perdeu alguma coisa dentro da nossa casa? O nosso relacionamento com o nosso cônjuge não tem mais... Às vezes não tem mais confiança, não tem mais amor, não tem mais diálogo. O nosso relacionamento com os filhos, será que já perdeu o respeito? Será que a gente já não consegue ser um exemplo para eles? Enfim, a nossa vida financeira dentro de casa, será que não está quebrada? Será que já não se perdeu? Então aqui a gente traz essa moeda perdida para outros tesouros. Ali, no contexto, era uma moeda, de fato, era um valor perdido que ela estava varrendo, acendendo uma luz para encontrar. Mas quantas coisas a gente perde dentro de casa? Porque assim, a gente só vai ter um ministério fora de casa quando a nossa casa está alinhada. Porque assim, Deus transforma primeiro a gente, depois da nossa casa, para depois a gente levar a palavra para fora da nossa casa. Então assim, o que será que se perdeu lá dentro? A gente precisa entender que ela acendeu uma lamparina, ela colocou luz para poder varrer, limpar, para encontrar aquele tesouro. Será que a gente não precisa trazer à luz o que está escondido lá dentro? Só o Senhor sabe o que tem lá dentro. Mas será que a gente já trouxe para o Senhor essa escuridão que tem dentro de nós? Quantos pecados, atitudes erradas, pensamentos... incredulidade, às vezes inveja, soberba, eu não sei. O fato é que a palavra é clara. Toda a escritura sagrada fala que não existe nenhum sequer santo. Todos somos pecadores. Então assim, a gente precisa fazer uma limpeza, tirar essa treva de dentro da gente e trazer a luz, né? Varrer a nossa casa, que é o nosso corpo, limpar, trazer para o Senhor. Senhor, realmente eu sou pecadora nisso daqui, eu preciso trazer a luz, eu quero que o Senhor limpe, né? Vai limpando até encontrar o que tem ali dentro, para que eu possa ser uma nova pessoa, para que a minha casa seja luz. Eu só vou conseguir ser luz para os meus filhos, para o meu marido e para quem quer que seja, a partir do momento que eu limpo o que tem de sujo dentro de mim. Então essa palavra para mim é muito profunda, porque ela entrou dentro da sua casa, ela acendeu a luz e foi varrendo, né? Eu vou varrer até encontrar. Então assim, num primeiro momento, somos nós com o Senhor. No segundo momento, nós com a nossa família. E aí, num terceiro momento, ela varreu, encontrou a moeda perdida e o que ela fez? Alegrem-se, chamou as amigas, as vizinhas, alegrem-se comigo porque eu encontrei o meu tesouro perdido. Então Deus está ensinando uma lição para nós. Tem momentos das nossas vidas que nós não podemos levar para as amigas ou para quem quer que seja algo que Deus está trabalhando aqui dentro, porque é no secreto, é somente dentro de casa. E a partir do momento que isso é transformado, é limpo, é varrido, o Senhor nos mostra que agora você traz as tuas amigas e se alegrem comigo porque eu tenho luz, porque eu encontrei a moeda perdida, porque eu encontrei o Senhor, porque eu... Enfim,
porque eu coloquei todos os pecados ali e o Senhor me transformou. Então é assim que a gente vai trazer as pessoas, mas no começo Deus está mostrando que fecha a porta, acenda a luz e somente eu e ele, e depois a gente vai seguindo com as outras pessoas, tá? Então assim, eu até escrevi algumas coisas, mas eu acabei resumindo aqui, falando sem ler. E é exatamente isso, né? Deus vai varrendo a sujeira. E isso, gente, Ele vai varrer todos os dias, porque todos os dias a gente erra, a gente peca. O que eu entendo é que a gente precisa se arrepender de fato, pedir perdão e estar disposto a mudar. Porque não adianta, às vezes a gente tem uma discussão em casa, a gente pede perdão, a gente se desculpa, mas no dia seguinte a gente está fazendo de novo. Então, de fato, não houve um arrependimento. Porque a própria palavra fala que o arrependimento, ele vem com mudança de atitude. Então, assim, será que a gente está realmente mudando de atitude quando a gente se arrepende? O arrependimento genuíno é uma mudança de atitude. Essa casa, então, essa mulher, ela tinha 9 moedas, 10 tesouros, perdeu um tesouro. Então ela já tinha muitos, mas esse era muito valioso. Às vezes a gente tem muitos tesouros, a gente tem filhos, a gente tem um marido, a gente tem um emprego bacana, mas a gente perde às vezes um relacionamento com um amigo por uma falta de perdão, a gente perde às vezes um bom negócio porque a gente não tem humildade de reconhecer que a gente errou. Enfim, não importa, cada um vive algo que acaba perdendo, e o que a gente precisa às vezes ir em busca disso que a gente perdeu, porque às vezes é algo muito valioso, mas depende de uma mudança nossa. Então assim, às vezes a gente precisa de fato se arrepender, pedir perdão, ir atrás, fazer essa limpa dentro da gente, fazer essa varredura, trazer à luz o que está ali dentro nas trevas, porque a gente precisa de fato colocar isso nas pés do Senhor Jesus, que Ele é o único que pode nos transformar. Nós sozinhos não conseguimos. Eu acho que a gente está acostumado a pecar e às vezes ninguém vê e aquilo continua sujo, vai levando aquela sujeira. Só que aquela sujeira vai deixando cada vez pior a nossa vida. E às vezes em algumas áreas a gente também não vai para frente, exatamente porque a gente não coloca aquilo à luz, a gente não mostra e não compartilha isso com Jesus, para que Ele possa nos limpar, nos mostrar. Às vezes em oração a gente sente no coração aquilo e é tão difícil. E se não for o Senhor, a gente não vai seguir, a gente não vai melhorar. Então, essa mulher fica muito contente porque ela encontra esse tesouro e aí ela compartilha com as amigas. Então, assim, hoje eu quero dizer que eu encontrei esse tesouro, Jesus na minha vida, eu me arrependi. Lógico, tem muitas coisas ainda que eu preciso mudar e hoje eu compartilho esse Jesus aí com vocês, que é o meu maior tesouro. Então, assim, quando a gente consegue se limpar, ter luz, a gente consegue compartilhar a luz com outras pessoas. E assim, às vezes a área que a gente é mais suja, que a gente é mais pecadora, o Senhor vai limpando e depois Ele usa a gente exatamente naquela área. Ele é tão incrível. Às vezes a gente não tem humildade, a gente é orgulhoso, egoísta, e o Senhor nos transforma e fala assim: agora vai, porque eu te limpei, eu te deixei novo e agora você vai compartilhar isso com as outras pessoas. Então, às vezes eu penso, eu era tão orgulhosa, eu pensava que ia ter um tempo certo para eu vir aqui, para compartilhar a palavra. Eu pensava assim, não, então quando eu tiver um equipamento, quando eu tiver uma agência que possa me ajudar, aí eu vou, Senhor. E aí o Senhor foi me incomodando, não, você vai assim, você vai exatamente do jeito que você está. Então assim, de repente Deus tirou aquele orgulho do meu coração e me mostrou, é agora que você vai. Então é bem assim, às vezes na área que a gente tem mais dificuldade, é a área que Deus vai usar a gente para levar a palavra. E isso é bênção. O Evangelho é isso. O Evangelho é a gente aprender, a gente se quebrantar, colocar os pecados diante do Senhor, e Ele vai abrindo os nossos olhos e vai nos levando a compartilhar a palavra, a nos mostrar, mostrar pra gente e pro mundo o quanto Ele pode transformar todos nós. É uma coisa assim fantástica, gente. Realmente é só o Senhor para fazer isso. É a graça do Senhor, porque assim, nós
não somos merecedores de nada, mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso que está disposto a nos perdoar e a nos transformar. Então, assim, se existe alguém aqui que tem dificuldade em perdoar, que tem mágoa, pense que Jesus, Ele nos perdoou, Ele foi naquela cruz, morreu por cada um de nós não merecíamos nada, e Ele nos deu a vida, Ele nos deu mais uma oportunidade. Então será que não é o momento da gente perdoar, da gente amar as pessoas e respeitá-las do jeito que elas são? Porque todos nós somos diferentes. E essa diferença, gente, é que é incrível, é que faz o quê? É que faz a gente crescer cada dia, é que faz a gente ter mais maturidade, porque assim, se todos nós fôssemos iguais, não teria como a gente crescer. A gente só cresce com a diferença do outro, porque a gente consegue respeitar o outro, a gente consegue entender, e isso é que é o Evangelho, né? É assim que a gente cresce todos os dias. Amém? E para finalizar, nós temos um versículo que eu não li, que é o 10. E aí Jesus afirma: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, qual é o contexto de tudo? Ela encontrou aquele tesouro que estava perdido. E Jesus encontra quem? A gente, que está disposto a se transformar, a ser alguém melhor. E aí todos os anjos comemoram, porque pensam assim: nossa, aquela pessoa era tão pecadora, orgulhosa, invejosa, soberba, incrédula, e hoje ela está aí fazendo a obra, levando a palavra com humildade, e aí todo o céu se alegra com isso. Amém? Eu quero entender aí um pouquinho, se vocês, quem leu, se tem alguma outra colocação para falar, pode compartilhar agora. E eu quero trazer ainda uma palavra que não está na Bíblia, mas que eu achei fantástico e quero aqui compartilhar com vocês. Buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência, e buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Será que todos nós estamos procurando nos dias bons e agradecendo? Ou será que a gente tem petições todos os dias para o Senhor, para que Ele faça? Vamos avaliar o nosso coração. Será que a gente é grato por tudo que Deus nos dá todos os dias? Que a gente possa ter essa gratidão no coração, porque eu acredito que a partir da gratidão o céu se abre para a gente receber os milagres que o Senhor tem para nós todos os dias. Quem escreveu isso foi Billy Graham. Para quem quiser aí, tem livros fantásticos dele. Ele fala muito sobre a palavra e traz aí analogias. Então, assim, para quem está querendo buscar um pouco mais, é uma excelente leitura, tá? Billy Graham. Tudo que ele escreveu, a gente consegue aplicar em nossas vidas, tá? Ah, obrigada, ficou, né? Eu dei uma pesquisada, estudei bastante aí sobre isso. Eu me identifiquei muito com esse texto, porque assim, às vezes a gente limpa só por cima, né? A gente não limpa muito a fundo. Na casa até. Literalmente, né? Vamos só passar uma vassoura, e quando a gente puxa o sofá tá tudo sujo embaixo. E a nossa vida também, a nossa vida espiritual também é dessa forma. Às vezes aqui tá lindo, mas lá dentro tá muito sujo, precisa de luz. E só o Senhor pode trazer essa luz. Amém? Amém. Obrigada, Tânia, por estar aqui. Obrigada, amigas. Vocês são, assim, fantásticas, estão sempre aqui comigo, sempre me apoiando, por isso que eu continuo. Obrigada. Eu acho assim, se uma orar pela outra, o Senhor vai ficar muito feliz, porque a gente precisa olhar o próximo, não olhar somente pra gente, né? Domingo, vou compartilhar um testemunho bem legal. Domingo a gente foi no culto, que a gente sempre vai, e lá na nossa igreja tem um monte de post-it colocado lá no palco, em vários lugares, pessoas fazendo pedidos de oração. E o que eu comentei agora aqui com vocês é uma coisa fantástica, gente. Aonde Deus trabalha no coração da gente, é aonde a gente vai abençoar outras pessoas. E os pastores falaram que a gente tinha que pegar um bilhetinho lá, cada um, né?
e orar por aqueles pedidos. E é impressionante, porque o papelzinho que eu peguei lá ontem tem tudo a ver com a minha vida e tudo que Deus já fez em mim, na minha família. Então, amém, porque Deus, ele não tem coincidência, Deus é fantástico. E essa semana eu estou orando por esse pedido. E glória a Deus que Deus vai fazer um milagre, amém? Vamos orar então para terminar. E daí na semana que vem estaremos aqui de novo. Amém, 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 no, amém, Ali, Amanda, Cíntia, obrigada meninas. Vamos orar então. Ô Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada por nos ensinar, Senhor, que precisamos trazer à luz tudo que está sujo dentro de nós, para que o Senhor transborde através das nossas vidas. Obrigada por essa palavra, obrigada por alinhar tudo isso em contexto das nossas vidas, que a gente possa aplicar de fato isso, que a gente possa todos os dias depender do Senhor, ter gratidão, porque o Senhor traz tantas e tantas coisas boas, Senhor, que possamos confiar em Ti, entregar todos os nossos anseios e tribulações no Seu altar, todos os dias, e Te glorificar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é misericordioso e porque o Senhor é disposto a cuidar e transformar os nossos corações. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém, amigas. Um beijo grande, tenham todas aí uma excelente semana, que as orações sejam respondidas, que a gente tenha gratidão e que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas, ok? Um beijo, até semana que vem.